Olá, meu nome é Augusto, eu vou ser o professor aqui da disciplina Melhoria de Processos de Projeto de Software. E a gente vai falar aqui bastante sobre projetos de desenvolvimento de software, sobre processos, como que a gente trabalha a questão de maturidade de processo em desenvolvimento de software, como que a gente tenta trabalhar para garantir a qualidade num projeto de desenvolvimento, quais são os atributos que a gente tem que ver, a gente vai trabalhar modelos de maturidade, vai falar sobre as atividades que a gente tem em projetos de desenvolvimento, que sempre vai ter de maneira às vezes diferente, mas as atividades do projeto vão passar, a gente vai ter essa visão geral. Vamos falar bastante sobre o MPS-BR, que é o modelo de maturidade que a gente tem aqui bem estabelecido no Brasil, que é a principal referência que a gente tem. A gente vai detalhar um pouquinho dele ao longo da disciplina, para que vocês tenham condição de trabalhar o processo de desenvolvimento na organização de vocês, de tentar melhorar a maturidade dele, ter uma visão de processo mais de alto nível, assim, tanto do desenvolvimento de software quanto dos processos auxiliares também. E a gente vai trabalhando todos esses aspectos ao longo da disciplina para ajudar vocês a ter uma visibilidade melhor do processo, a trabalhar questões de melhoria, trabalhar na organização de vocês, melhorar o processo que está ali, melhorar a maturidade deles, ou acompanhar alguma implementação de algum modelo de maturidade na organização, e a gente vai trabalhando vários conceitos aqui ao longo da disciplina. Nesse primeiro capítulo, a gente vai trabalhar, vai começar uma introdução à melhoria de processo, a gente vai falar do histórico, como que isso surgiu, de onde que vem essa questão de trabalhar a melhoria de processo, dar essa contextualização que vai servir como base para a gente no restante da disciplina, para a gente entender as principais motivações disso e continuar trabalhando esse tema aí. Então vamos lá. Bom, então aqui na primeira aula do capítulo a gente vai trabalhar a parte de história sobre esses modelos de maturidade, como que surgiu isso, eu vou contar um pouco dessa história aí, como que surgiu. Bom, essa história é necessária porque o software ele é uma área bastante recente, né, então a gente começa a falar de software, não tem tanto tempo assim que o software surgiu e está tá emergindo assim, a gente está falando aí de um pouco mais de 50 anos que isso realmente começou a surgir. E diferentemente de outras disciplinas que a gente tem, de outras engenharias que a gente trabalha, são artes que já são milenares, já vem de muito tempo sendo trabalhado isso, tem muita coisa que já está estabelecida que no software a gente ainda não estabeleceu, e o crescimento que a gente tem nessa área de software, na parte de computação, na capacidade dos computadores em relação ao processamento, enquanto que está crescendo a complexidade do software, muitas vezes fica difícil acompanhar esse crescimento e a gente ter técnica para poder trabalhar com essa complexidade e trabalhar bem nos projetos de desenvolvimento de software, né? Então vamos começar essa história aqui. A gente começa lá na década de 70, né, em que a gente começou a ter uma evolução do poder computacional. Os computadores eles estavam evoluindo bastante, a gente estava tendo um crescimento tecnológico muito grande, claro, para a época, né? A gente está muito atrás do que a gente está hoje, mas para a época, os computadores que tinham lá, eles já estavam num avanço muito grande, né? E o aumento, claro, da demanda por desenvolvimento de software. Então, a área de software também ela estava num crescimento muito grande. A questão é que, um pouco antes disso, quando realmente começaram a surgir os computadores, existia uma demanda de software, só que o software ele era mais simples, um software realmente pequeno, pontual, que resolvia um problema bastante pontual. E como o pessoal começou a ver que realmente o software é uma coisa que faz diferença, ajuda nos negócios, em vários aspectos, o software estava sendo muito benéfico para as organizações, o aumento do poder computacional também começou a ter uma demanda muito grande por software cada vez mais complexos, software mais robustos, e ficava difícil trabalhar com isso, né? A gente acabava que tinha um cenário de muita demanda e a especialização dos profissionais não estava acompanhando isso. Os profissionais eles não estavam conseguindo acompanhar a complexidade do software para a época, não estavam conseguindo acompanhar o crescimento aí do poder computacional. E o cenário que a gente tinha era que a gente tinha sucesso de mais de 70% dos projetos. Então você pensa no cenário que existia uma contratação muito grande, muita gente contratando projetos de software, muita gente contratando desenvolvimento de sistemas, e você tem um cenário desse, de 70% de falhas de projetos. Então, projetos que realmente não chegam a fim, que são realmente um desperdício total, num cenário muito complicado. E aí, a questão é que a gente tem ali um grande ator nessa ideia de melhoria de processo, que é o Pentágono, é o Departamento de Defesa norte-americano, que ele estava com a questão, ele estava tendo contratação de muitos projetos,
os projetos eles não estavam tendo um retorno interessante ou retorno nenhum para esses projetos de desenvolvimento de software, né? Tinha uma incerteza nos projetos, ou seja, você contrata um projeto sem saber se esse projeto vai te dar um retorno interessante, e também eles eram incapazes de avaliar o risco do projeto. Você tinha um cenário que os projetos estavam dando errado, a contratação não dava retorno nenhum, você tinha projetos aí, a gente está falando de projetos milionários, que não davam retorno nenhum, milhões de dólares investidos que iam por água abaixo. E eles tinham uma demanda muito grande de software, eles viam que software era uma questão estratégica, uma questão essencial. Isso a gente está falando aí do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? E nesse cenário eles ainda viam uma questão pior, que é a incapacidade de avaliar o risco. Não tinha capacidade de olhar para uma organização e saber, bom, essa organização, será que ela consegue? Ela tem capacidade de me entregar um software de qualidade? Tem capacidade de me entregar esse projeto no prazo que a gente está estabelecendo? Então eles se viam realmente incapazes disso. Então, tanto organizações grandes quanto organizações pequenas estavam falhando nisso, eles não conseguiam verificar como fazer para garantir que o projeto fosse chegar ao fim. Eles se sentiam realmente sem o que fazer nesse cenário. E aí eles perceberam que alguma coisa precisava ser feita com relação a isso. Software é essencial, software é importante, os computadores estão evoluindo bastante, e eles viram, precisamos fazer alguma coisa aí nessa história. A gente não pode ter essa questão tão essencial e ficar sem saber o que fazer com relação a isso, sem poder avaliar uma organização para entregar software, sem poder avaliar um projeto, sem poder garantir que esse projeto vai entregar algum valor no final, e estava tendo um prejuízo muito grande nessa história aí. E aí que o Pentágono, né, com muito recurso que tem, eles decidindo fazer alguma coisa, eles resolveram fazer um investimento bem grande nessa história aí. E aí eles se juntaram, juntou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos com o SEI, né, que é o Instituto de Engenharia de Software da Universidade de Carnegie Mellon, universidade americana, muito bem renomada, para vamos tentar resolver a situação. A gente tem esse cenário de desenvolvimento de software, já existia esse grupo aqui que investigava, fazia pesquisas sobre desenvolvimento de software, sobre atividades, processos de desenvolvimento de software. Então eles resolveram se unir com um investimento muito grande do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para tentar contornar essa situação. Alguma coisa precisava ser feita aí para a gente conseguir garantir que uma organização vai entregar software, conseguir ajudar a organização a entregar software, conseguir ajudar o Departamento de Defesa e outras empresas também, outros órgãos do governo e empresas que estavam contratando software a poder garantir o sucesso do projeto, né? Porque senão isso seria um cenário muito ruim até por questões econômicas. Eles estavam na situação de crise do software mesmo, que ninguém sabia por que dava tanto problema, por que era tanto prejuízo que tinha, projetos tão grandes com tanto investimento que falhavam, chegavam no final de 1, 2 anos de desenvolvimento sem nenhum valor para a organização que contratou. Então, juntaram essas duas grandes forças aí, então uma grande força de conhecimento, de pesquisa, uma universidade muito renomada ali, e um investidor pesado, né? Um grande contratador de software com muito dinheiro para investir nessa questão, com um interesse muito grande em solucionar. E aí o resultado disso foi o CMMI. O CMMI é uma forma de medir a maturidade das organizações. O CMMI provê essa ideia de poder medir como, né, dar uma nota ali, que a gente tem os níveis de 1 a 5, da maturidade da organização. Então, qual que é a capacidade dela de entregar um software com sucesso ao final do projeto, né? E diferentemente das ISO, né, que a gente tem modelos de certificação de ISO, o CMMI descreve os passos até a maturidade. Então, o CMMI é apresentado em 5 níveis e ele vai descrevendo como que você sai do 1, que é o nível inicial, até chegar no 5. O que você tem que ter na sua organização para ter um processo chamado ali de maduro, com capacidade de entregar software, né? Para capacidade de você ter um projeto e entregar um software funcionando no final, um software que satisfaça o cliente, que esteja dentro das necessidades, que gere valor para o cliente, né? E aí dividido nesses 5 níveis aí. O CMMI, como ele é apresentado, ele é dividido em 5 níveis, né? O nível inicial aqui é o nível que todas as organizações estariam, né? O nível básico em que realmente não se tem uma maturidade de software ali. E no nível 5 seria uma organização realmente madura, com processos estabelecidos, com processos conhecidos, controlados, com controle estatístico de processo. Então, uma organização no nível 5 do CMMI seria realmente uma organização que ela é capaz de entregar software funcionando, ela é capaz de executar um projeto de software de alta complexidade e entregar um software funcionando no final. E é um modelo que quando ele surgiu, né, e até hoje ele é muito famoso, mas ele teve uma relevância muito grande porque foi realmente o primeiro modelo de
maturidade de processo que realmente teve esse impacto legal, de chegar a mostrar para as organizações o que era a maturidade, como chegar até a maturidade dos processos e principalmente para as organizações contratantes, né, as que estão contratando projetos de desenvolvimento de software, de permitir também que elas verifiquem qual que é a maturidade dessa empresa. Então fala, bom, você tem alguma certificação do CMMI, que nível do CMMI que você está? Então a organização para um projeto maior, para um projeto de escopo maior, de uma complexidade maior, talvez fosse querer uma organização que tivesse num nível mais alto do CMMI. E dependendo do projeto, do risco do projeto, se for um projeto menor, poderia ser suprido por uma empresa num nível menor aqui do CMMI. Pensando, é claro, que uma empresa mais capaz, mais madura, com seus processos mais maduros, ela é uma empresa que ela vai ser mais cara, né? Porque você ter um controle de processo tão vamos dizer assim, rígido como o CMMI prega para um nível 5, isso custa para a organização bastante, um investimento muito alto na questão da qualidade. Então é claro que essa empresa vai ter ela vai ter que ter um tamanho maior para suportar esse tipo de custo, e também o projeto dela vai ser mais caro, né? Então o projeto menor, dependendo da empresa, você pode ter essa medição aqui. Então você consegue avaliar o risco com um modelo desse, o risco do desenvolvimento de software, o risco de um projeto desse, que era realmente o objetivo do Departamento de Defesa ali dos Estados Unidos. A gente, no Brasil, a gente tem o MPS-BR, que é uma versão, vamos dizer assim, uma versão brasileira do CMMI, porque o CMMI, o pessoal viu que não estava chegando tanto no Brasil e decidiram fazer um modelo que fosse mais acessível, realmente, para implementar o CMMI numa organização. É uma coisa muito cara, o preço da consultoria é muito alto, o preço para um profissional, né, poder se certificar para ser um implementador do CMMI era muito alto também. Então eles viram que o CMMI não estava chegando tanto no Brasil. E aí eles decidiram, a Softex, né, que encabeça a iniciativa do MPS-BR, decidiu criar um modelo brasileiro que fosse adaptado à necessidade da indústria brasileira de desenvolvimento de software, para que tivesse mais aderência aqui, para que pegasse mais a ideia, ao contrário do que estava acontecendo com o CMMI. Então eles criaram o MPS-BR e, da mesma forma que o CMMI, ele é dividido em níveis, e ele tem 7 níveis aqui, diferentemente do CMMI, para poder facilitar as empresas, para ter um passo um pouco menor nessa evolução de maturidade aí. Então, o CMMI ele divide de 1 a 5, aqui a gente tem uma divisão de A a G, onde G é o nível mais baixo, com menor maturidade, e o A aqui ele é o nível de maior maturidade, né? Ele é pareado, ele não é igual ao CMMI, ele é pareado, então a ideia é que uma organização em nível A do MPS-BR, ela é tão capaz ou até mais do que uma empresa certificada nível A no CMMI, né? Então, esse modelo brasileiro ele foi feito para a gente poder ter uma formação profissional aqui que tivesse um custo um pouco menor do que o CMMI, para que as empresas brasileiras pudessem tirar um pouco mais de proveito disso, como realmente acabou acontecendo. E o CMMI é um que a gente vai trabalhar e a gente vai detalhar um pouco mais em capítulos para frente. Quando a gente pensa na questão de maturidade de processo, quando a gente tem um processo que ele é imaturo, né, que a gente fala que um processo ele é imaturo, esse é um processo que ele é ad hoc, né, ele é um processo improvisado, ele é feito, cada vez ele é feito de uma maneira, ele não é um processo que ele é repetido sistematicamente, né, então ele é ad hoc. Então a gente fala até que é um artesanato de software, porque você não vai ter ali uma engenharia de software, você não vai estar usando métodos bem definidos, vai ter um processo que ele tem as melhores práticas sendo executadas ali, né? E ele é fortemente dependente dos profissionais. Isso significa que, como você não tem um processo estabelecido, como você não tem um conjunto de atividades bem documentados que se repete sistematicamente, você vai depender dos profissionais que estão ali. Então você vai ter um profissional que está na empresa, que está há muito tempo, ele conhece como as coisas são feitas, ele conhece as ferramentas, ele conhece as boas práticas, ele sabe o que já deu errado na empresa e que tem que melhorar, e está tudo na cabeça dele. Então a gente tem aquele profissional que fala, nossa, se esse cara sair da empresa, realmente vai ser um problema muito grande, que ele vai levar muito conhecimento. Quando a gente tem isso é sinal de um processo que ele é imaturo, porque sem ele as pessoas não vão saber muito bem como agir ali, né? E esse processo, quando tem algum processo, né, ele é indisciplinado, ou seja, ele cada hora acontece de uma coisa, mesmo que esteja definido em algum lugar, é muito informal, as pessoas fazem se quiserem, é sempre diferente do que está ali, cada projeto é executado de uma maneira. Então uma lição que foi aprendida num projeto, ela é um problema que teve ali, aprender uma lição, isso se repete em outro projeto. Então você não tem uma disciplina do processo para aprender com os erros e poder contornar os problemas, né?
E as consequências de um processo imaturo, né, a curto, médio prazo, é baixa produtividade. Então, você, por questão de ter sempre que aprender com os mesmos erros, né, ter sempre que repetir essas questões, você vai acabar perdendo tempo com o processo, em que tem que ser feito, em que ordem, como, os problemas vão se repetir e a produtividade vai ser impactada por causa disso. A gente vai ter uma qualidade do software difícil de prever, quer dizer, eu começo a executar um projeto, eu não consigo garantir a qualidade no final. Porque eu não sei, o processo pode executar de uma maneira diferente, eu vou estar dependendo dos profissionais, né? Eu vou ter essa dependência dos profissionais, o profissional pode sair, então fica difícil com um processo imaturo você garantir a qualidade do processo, do produto no final do projeto. Né? E a gente tem um risco muito grande na adoção de novas tecnologias. Então, se você vai, de alguma maneira, adotar alguma coisa nova no projeto, ter uma transição de tecnologia, você vai acabar tendo que domar o processo que ele não está definido e também a tecnologia nova. Você vai ter duas coisas, dois problemas, e fica mais difícil ter essa adoção de tecnologia. Então, o processo imaturo, ele tem essas questões. É um cenário que eu imagino que todo mundo já passou em algum momento, né, de ter um processo imaturo, ou mesmo uma organização grande que ele trabalha a maturidade de processo. Alguns processos internos eles podem ser imaturos também, e a gente tem essa questão. Ele é executado cada vez de uma maneira, ele é improvisado, tem dependência de profissionais, então tem um profissional que ele é o guru ali daquela questão, né? E por isso a gente tem problemas. Então, quando alguma coisa dá errado, às vezes está indo tudo bem, até que a coisa vai dando certo. Mas a hora que tem um problema, a adoção de uma tecnologia, um risco, alguém acaba saindo da empresa, a questão vira um caos, os problemas aparecem, ninguém sabe o que fazer. Isso é o sinal de um processo imaturo e indisciplinado. Já a questão de um processo maduro, né, com um processo com maturidade, todo mundo conhece o processo, todo mundo sabe o que tem que ser feito, né, qual que é o fluxo de atividades, o que acontece a cada momento de um projeto. A gente tem uma verificação da fidelidade do processo também, então a gente consegue verificar se um projeto está executando um processo como ele foi definido, como ele deveria ser executado. A gente consegue, nesse processo maduro, medir tanto o produto quanto o processo, né? Porque a gente tem aquela máxima, só se pode gerenciar aquilo que a gente pode medir. Então, se a gente tem vontade de controlar, de entender e de gerenciar um processo ou um projeto, a gente precisa de métricas, então a gente precisa de um processo maduro. E a gente consegue ter uma adoção disciplinada de tecnologias. Quando for alguma coisa mudar, o processo ele vai ajudar e não atrapalhar essa adoção de tecnologia. E muitas vezes você tem um processo próprio para a adoção de novas tecnologias. Então o processo ele vai ajudar e não atrapalhar uma mudança tecnológica ou organizacional que porventura aconteça. Ainda no processo maduro, a gente tem uma definição clara dos papéis e das responsabilidades, então a gente sabe quem que tem que atuar em cada momento, qual que é a responsabilidade dessa pessoa. Então, se a gente está pensando num processo de gerência de projeto, a gente sabe que tem uma definição para quem que é o gerente, o que ele tem que fazer, quem que são os outros papéis dentro de um projeto, dependendo do tamanho dele, o que cada um tem que fazer, né? E a gente pode acompanhar a qualidade do produto e a satisfação do cliente. A gente vai acompanhando o processo e a gente pensa, bom, se a gente tem um processo bem definido, esse processo vai ajudar para que a gente tenha um produto de qualidade, vai ajudar para que a gente tenha um produto que vá satisfazer o cliente no final das contas, né? E a gente consegue, né, ter uma chance maior, na verdade, de alcançar as expectativas para custo, prazo, né, o cronograma, funcionalidades e a qualidade do produto. O processo ele vai ajudar a gente a fazer isso. Um processo maduro vai ajudar a gente a alcançar o que a gente precisa alcançar em um projeto, né? Ter sucesso no projeto. Que é essa questão justamente que foi a motivação para a criação dos modelos de maturidade, né? A gente poder alcançar essas expectativas do projeto aqui, né? E aí, com o modelo de maturidade, a gente vai medir qual que é o grau em que uma empresa é capaz de alcançar essas questões, ou seja, quão maduro é o processo, quão maduros são os processos de desenvolvimento de software de uma empresa, quão capaz essa empresa é de alcançar a expectativa de custo, prazo, escopo e qualidade aí dentro de um projeto de desenvolvimento de software, né? Como modelos de maturidade de processo, a gente, né, tem o CMMI, tem o MPSBR, mas eles não são únicos, né? A gente tem o CMMI, que ele foi o pioneiro, ele é o maior e mais difundido no mundo que a gente tem como modelo de maturidade. A gente tem algumas ISOs também que definem atividades para desenvolvimento de software, definem algumas questões de software para quem quiser seguir e também poder se certificar com uma ISO, se for interessante para a organização. A gente tem esse tipo de modelo. A gente atualmente também tem modelos proprietários de empresas de consultoria. Então, uma determinada empresa
que tem uma expertise em desenvolvimento de software, trabalha muitas vezes com consultoria, ela pode e faz, né, modelos de maturidade próprios para que ela aplique nos projetos e também até como questão de marketing. Então tem modelos de maturidade também, são menos difundidos, né, do que do que as ISO, do que o CMMI. E aqui no Brasil a gente tem o MPS-BR, que é um modelo de maturidade também, que ele é baseado no CMMI, ele é baseado em algumas ISOs, para a gente trabalhar a maturidade de processo, adaptado aqui para o cenário brasileiro, adaptado para a necessidade da indústria brasileira aqui. E é o MPS-BR que na disciplina a gente vai ver. A gente vai usar o MPS-BR para trabalhar essas questões de processo, para ver como que é o nível. A gente vai detalhar um pouquinho alguns níveis do MPS-BR aí, para a gente trabalhar esse conceito de melhoria de processo em projetos de desenvolvimento de software, né? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu a história do CMMI, como que surgiu por uma necessidade do Departamento de Defesa norte-americano, como que eles se juntaram com a Universidade de Carnegie Mellon, lá no SEI, no Instituto de Engenharia de Software deles, para criar o CMMI há vários anos. A gente viu como que foi isso. A gente viu no Brasil que a gente tem o MPS-BR, que ele é análogo, né, ao CMMI, ele é até mais completo do que o CMMI como uma evolução. E vimos essa questão do que é um processo maduro, o que é um processo imaturo, para entender por que a gente quer trabalhar com maturidade, por que a gente tem que querer maturidade nos processos da nossa organização. A gente quer garantir qualidade, a gente quer garantir que o produto fornecido, no final das contas, ele tem qualidade e que a empresa que contrata ela pode confiar naquela empresa que está executando. Então, o processo maduro ele vai diminuir o risco de fracasso do projeto de desenvolvimento de software, ele vai dar uma certa confiabilidade para a empresa que está contratando aí. E é realmente a motivação para a gente ter maturidade de software. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre melhoria de processo, né? A gente falou aqui de maturidade, a gente vai falar de iniciativas de melhoria, né? O que são essas iniciativas, o que é um framework de melhoria de processo, o que ele tem que ter para a gente poder trazer para a organização, né? Para trabalhar isso, porque o que a gente falou aqui são o modelo de maturidade, né? Como que a gente encaixa uma empresa aqui ou ali. E a gente vai quebrar um pouquinho esse assunto e falar sobre melhoria de processo, que é a iniciativa que a gente tem, e com a iniciativa a gente usa um modelo de maturidade para trabalhar numa organização o processo, para poder melhorar a maturidade dos processos ali. E é aí que a gente vai ver na próxima aula. E até lá!